Será que Portugal está então com um rebranding das suas produções e ele voltou de novo às grandes telonas? Essa semana eu vou tentar responder isso para vocês, com pelo menos algumas produções mais recentes, para nós vermos então se Portugal está de volta, né? Se ele finalmente voltou às grandes competições. Isso porque ele não participa do Festival de Cannes desde 2006. Mas nós vamos entender mais ao longo da semana. Hoje, fiquem por aqui que nós vamos falar de muita coisa. E provavelmente um género favorito vosso, que são filmes de terror. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Diana Luca e neste canal nós falamos sobre várias curiosidades sobre cinema, falamos sobre filmes, séries, animações, vida de atores, fofoca sobre Hollywood também, e também às sextas-feiras falamos sobre casos criminais. Então se você se interessa por um desses assuntos ou pelos dois, fique por aqui, se inscreve, ative o sininho, nos siga nas outras redes sociais, que por lá nós também trazemos um pouco mais sobre curiosidades e tentamos desenvolver um pouco mais o conteúdo para pessoas que nos acompanham de perto. Hoje nós vamos falar sobre um filme de terror de produção portuguesa que tem dado o que falar. O filme é A Semente do Mal, Os Filhos da Amélia, ou em tradução para o inglês, Amelia's Children. Um filme de 2023 de produção extremamente portuguesa, do diretor e produtor, se não me engano, Gabriel Abrantes. É a estreia dele, se não estou em erro, é o primeiro longa-metragem que ele realmente lança. Isso porque das grandes produções que ele deve ter participado, ele coproduziu o Diamantino de 2018. Então, essa é basicamente o filme para portfólio, né? Para criar portfólio assim dele para ele, provavelmente. Do you want to meet her? My son. Esse filme nós acompanhamos então Eduardo que busca por sua família biológica, já que ele não sabe quem são. Ele já tentou entrar em contato com a casa adotiva, ele já tentou ter mais informações, ele já pagou até um investigador particular, mas ainda assim ele não consegue obter respostas. Até que no dia do seu aniversário fictício, o aniversário que lhe foi então dado pela casa adotiva, a namorada, a Riley, acaba por lhe oferecer então meio que uma máquina avançada que permite então testar o teu DNA e ver todas as oportunidades, todas as percentagens com todo mundo no universo, para descobrir quem são as pessoas mais próximas ao DNA que tu inseriste lá na máquina. This is a present. Analyzing your DNA. Lá ele faz esse teste e ele encontra alguém muito próximo, que basicamente seria como irmão. Ele tenta entrar em contato com a pessoa, ele conversa com a pessoa e a pessoa vive em Portugal. Ele embarca com a namorada para Portugal para conhecer então quem seria a sua família. Ele chega lá e é recebido pelo irmão gêmeo. Fica tudo uma coisa assim, descontextual não, mas fica uma coisa muito interessante porque é como se fosse uma versão do Eduardo, só que um pouco mais camponesa, uma versão portuguesa das montanhas do norte. My brother, welcome home. Eles lá interagem, Eduardo é então levado para a casa da sua mãe juntamente com a sua namorada. Eles lá ficam, ele vê algumas fotos antigas da mãe, ele aprecia a casa, é uma casa gigantesca, uma mansão, tem espaço para tudo, literalmente. E vai acontecendo isso. À noite, o irmão gêmeo de Eduardo entra para o quarto, pergunta se ele quer conhecer a mãe. Ele vai, mas é a relação dele com a mãe e o outro irmão é tudo uma coisa confusa. Até que a Riley começa a notar que existe algo estranho. She wants to take my boys away from me. Então ela vai caminhar para desanuviar e tudo mais, e ela conversa com uma vizinha, entre aspas, uma pessoa que vive aí nos arredores. E essa pessoa conta-lhe exatamente o que se passa, que eles estão perante uma casa de bruxas e vai acontecendo um monte de situações ao redor, principalmente depois dessa descoberta da Riley e outras coisas que ela vai ouvindo. Ela percebe que o namorado Eduardo vai passando por uma lavagem cerebral. Enfim, vai acontecendo várias coisinhas até que ela então descobre que toda aquela relação entre o Eduardo e a sua família é tudo uma pataquaia de primeira, é tudo uma situação extremamente bizarra. Ela tem que lutar com a vida dela para poder então defender o
companheiro, namorado, Eduardo então é levado ao limite para poder... E vai acontecendo coisas como incesto, agressividade, violência, sangue, monstruosidades. Enfim, vai acontecendo um mundo de coisas ao decorrer do filme. Mas no final, vocês já devem estar a imaginar o que é que vai acontecer, né? The best. This gift is a blessing. E eu vos digo, eu fiquei muito surpresa com o filme, porque tudo aquilo que eu tenho como referência das produções portuguesas não são tão boas, não são tão atrativas assim. Eu acho que as últimas tentativas tomaram muito espaço no mercado de produções portuguesas, não foram tão bem sucedidas. Mas esse filme surpreendeu muito pela positiva. Eu gosto muito da fotografia, eu gosto muito do desenrolar da história, das personagens. Gosto muito da mudança de clima de um sítio para o outro. Por exemplo, quando o Eduardo está na América, tem toda uma hora assim um pouco mais... aqueles tons assim um pouco mais escuros, uns tons assim um pouco mais pastéis. Não tem nada saturado. Quando ele chega em Portugal, quando ele vai tentar pedir ajuda para chegar à casa e tudo mais, tem um sol, mas assim, tem uma coloração linda, tem um verde magnífico, um amarelo, tem uma presença de sol fantástica. Quando ele chega na casa, as primeiras impressões, é tudo muito lindo. Só que desde o momento em que a Riley começa a ouvir as coisas, desde o momento em que a Riley começa a perceber desde o momento em que nós começamos a descobrir tudo o que vai acontecendo, a coloração muda. Eu gosto dessa ambientização toda específica para cada momento. É uma coisa que me atrai muito. Eu sinto que são aqueles detalhes que as produções precisam colocar em todos os filmes e tudo mais, dependendo do contexto. Outra coisa que me agrada é a trilha sonora. Eu não acho exagerada, como a maior parte das minhas reclamações aqui no canal, mas eu também não acho ela muito densa. Então, eu gosto muito da trilha sonora. O meu único ponto negativo nesse filme seria que parece que eles não desenvolveram tanto a história assim. Fica algumas lacunas, fica algumas aberturas sobre o que é que poderia ser feito aqui, o que é que não poderia, poderiam desenvolver um pouco mais isso. Eu acho que prenderam-se demasiado ao mistério, ao suspense, nada que vai desagradar as pessoas. Isso são só detalhes que me fariam pequenas diferenças, mas nada que poderia mudar toda a minha opinião sobre o filme, né? Só eliminaria essa parte dos pontos negativos. Mas do resto eu gosto muito do filme, gosto muito dos personagens, principalmente do Carlos Cota, que faz de Eduardo e o seu irmão gêmeo. Gosto também da atriz Alba Batista, que faz então de Amélia. E, por fim, não gosto tanto da atriz Bridget Payne, que faz então de Riley, que é a namorada do Eduardo. Não gosto tanto dela porque eu sinto que ela precisava ser um pouco mais desenvolvida, um pouco mais construída, porque ela foi colocada lá como namorada do Eduardo e então acho que ela precisava ser um pouquinho mais desenvolvida e tudo mais. Mas no final, a minha nota para esse filme seria de 8, porque eu gostei muito do filme. É um filme que traz uma certa pegada de terror, um pouco deixada para trás nas últimas, algumas produções mais recentes, né? Não vou dizer em todas, mas em algumas produções mais recentes ele traz muito uma pegada portuguesa, que é aquela coisa das maldições, bruxarias, crenças, um pouco mais nessa leva. Ele traz muitas referências assim, um pouco patriarcais portuguesas, né? Como grandes casas, sobrenomes, o isolamento quando as pessoas acham que tu és uma determinada coisa. Enfim, traz toda essa sensação. Eu gosto muito do desenrolar do ator, o Carlos Cota, porque quando ele está na América tu pensas, não, ele realmente parece que cresceu lá. E quando ele vai a Portugal, por exemplo, com o irmão, tu notas o lado dele mais português. Então eu gosto dessa diversidade que ele traz. Eu gosto do facto deles trazerem um pouco do inglês, um pouco do português, porque isso dá uma sensação um pouco mais consistente na história. Esse é o meu ponto de vista. Se você ainda não assistiu o filme, assista, porque você não vai se arrepender, eu garanto. Talvez o português faça um pouco de confusão se tu não és nacional, né? Porque, prontos, é um sotaque um pouco irritante até certo ponto. Mas nada que tu não consigas assistir, sinceramente. Se você assistiu, ou se você é um pouquinho mais curioso e quer saber adentro do filme, siga para a segunda parte, porque lá eu vou falar sobre spoilers.
Muito bem, pessoal. O filme começa logo com a Amélia e os seus dois filhos, em que ela está lá a fazer os dois, tentar fazer os dois dormir, ninar as crianças, e tem meio que uma tentativa de assalto na casa, mas é especificamente com as crianças. Eles tentam roubar as crianças da Amélia e eles conseguem roubar apenas um. Isso porque a Amélia consegue salvar uma das crianças, porque ela tem uma força sobrenatural. Fiquem certos se ela é bruxa, se ela tem poderes, fiquem certos até esse momento. O tempo vai passando e conhecemos então Eduardo. A princípio, talvez já pensando que seria uma das crianças, ou talvez a criança roubada, a criança que ficou. Fiquem certos, mas nós conhecemos Eduardo. Eduardo que está sempre nessa noia de querer conhecer a sua família biológica, de querer saber onde é que eles estão, o que aconteceu com ele. Nós vemos que ele tentou falar com investigadores particulares, tentou entrar em contato com a casa adotiva, lá o lar adotivo dele. Nós vemos que Eduardo tentou fazer de tudo para tentar encontrar a sua família biológica, talvez porque ele pensava que era algo regional, algo nacional, já que Eduardo se encontra onde? Nos Estados Unidos. A namorada então chega com um presente na época dele de aniversário. Ele, um pouco cabisbaixo, recebe e ele vê que é uma maquinazinha de DNA, em que tu vais inserir o teu dedo, tu tens uma picada de agulha, ela colhe o teu DNA e ela vai comparar com todas as amostras que existem, tanto no banco de dados dessa plataforma, dessa companhia, como daquelas outras que lhe permitem. Assim ele tem algo um pouco mais abrangente e ele consegue então testar o DNA com todo mundo que a plataforma conseguir. Your story. Please insert your finger into the gene reader. It will collect a microdroplet of your blood. It's just a pinprick. Yeah, I guess. Thank you. ANSYS story is analyzing your DNA. Ele faz isso no mesmo dia. De madrugada ele recebe uma notificação que ele tem então um DNA compatível. A namorada de manhã tem que ir trabalhar e lhe diz: olha, se tu quiseres tu podes esperar por mim para entrares em contato, caso não, liga para essa pessoa e procura saber o WhatsApp. De manhã ele faz isso, ele entra em contato com a pessoa e era então seu irmão gêmeo. Falam inglês lá: quem és tu? Olha, estava à tua procura, tu és o meu irmão desaparecido, quando é que tu nasceste, como é que tu és, enfim, vão girando várias informações até que Eduardo decide então ir para Portugal para tentar procurar a sua família. Edward? Are you there? I didn't know Portugal was so green. Por favor, tudo bom? Por favor. Tudo bom. Ao longo dessa parte, nós vemos Eduardo e Riley a falarem que eles são a família um do outro, que não importa o que aconteça, talvez ele se decepcione ou não, mas de qualquer forma ele tem sempre a ela. Eles então embarcam para Portugal e quase a chegar na casa famosa, a casa da família de Eduardo, eles pedem direção para uns pequenos camponeses que vendem legumes, vendem frutas, à beira de estrada, talvez para visitantes, e quando eles mostram a casa num português extremamente arrojado da Riley, eles acabam por ser chotados porque a senhora lá que está para dar as indicações, ela repara que é a casa da Amélia, e a casa da Amélia é considerada uma casa de bruxo, uma casa perversa. Então o senhor que está junto com ela chota ele, chota a Riley, chota o Eduardo: vão-se embora, saiam daqui. Eles vão. O quê? É a casa da Amélia. Vamos embora. Ok. Vamos embora. Vamos embora.
Mas eles acabam por conseguir chegar então à casa da Amélia, onde Eduardo se depara com o irmão gêmeo, uma coisa surpreendente, porque tu tens a versão um pouco mais americanizada, tu tens a versão portuguesa campônia, enfim, tu tens lá essas comparações, essa dualidade. E até para nós, telespectadores, é uma coisa um pouco chocante. A história vai seguindo, ele então quer conhecer a mãe, mas a mãe não está se a sentir bem. Nós vemos fotos da Amélia lá da época do início do filme, antes da horrorisidade que ela fez no rosto. À noite, o irmão gêmeo de Eduardo vai até o quarto de Eduardo e fica a observar ele, fica a ver ele de forma estranha. Eduardo então acaba assustado. Ela acorda e o irmão pergunta: tu queres ver a mãe? E ele vai ver a mãe. Só que a mãe dele, como é que eu explico isso sem ser má? A mãe dele fez umas coisas na cara, fez uns botox, fez umas plásticas, fez umas coisas que ela está horrível. Ela está extremamente horrível. Ela fez umas coisas na cara, epá, enfim. Mamãe? Ele tem um misto de emoções, se ele está feliz, se ele está horrorizado pelo rosto da mãe. De manhã ele vai até Riley e diz: eu conheci minha mãe, eu estou feliz por tê-lo conhecido, mas eu estou com medo. Porque ela fez, acho que ela exagerou um pouco na plástica, ela já não é tão bonita quanto era. Até porque ela já está muito velha. Nós notamos que ela está realmente acabada, né, nesse aspecto. A Riley vai ficar feliz pelo Eduardo e tudo mais, lá segue um pouco o tempo. E ela vai conversando com uma amiga. E ela vai contando à amiga como é que as coisas vão acontecendo, né? Como é que o Eduardo está a se dar com a família. Enfim, a história vai seguindo. Até que Riley consegue então conhecer a Amélia. Isso porque ela está lá a pintar uns papagaios, uns pássaros. E ela distraída, a Amélia aparece por trás, pega-lhe no ombro, elas vão conversando. E tem uma conversa assim um pouco estranha sobre o tempo, sobre como o tempo nos consome e tudo mais. A Riley fica muito desconfortável, então ela acaba por retirar-se. E vai seguindo. Oh, Idaho. Yes. The land of potatoes. I love potatoes. I cannot eat them. Yeah, I mean, but I love them. They're the best. Potatoes are so good. How do you know Idaho? I was in America a long time ago. Okay. It was already a very idiotic country. À noite, a Riley ouve então algo que seria como dando a entender que a Amélia e o irmão gêmeo de Eduardo, eles dormem juntos. Mas não no sentido de mãe acolher o filho, no sentido de casal mesmo, eles têm lá as suas intimidades. Ela vai contar para o Eduardo, só que Eduardo e ela acham extremamente estranho, esquisito, uma mãe acaba por ter intimidades com o filho, eles não relevam tanto, pode ter sido uma má interpretação, pode ter sido só alguma coisa, principalmente porque eles têm idiomas diferentes e a Riley usa um aplicativo para traduzir e nós sabemos que há coisas que ele traduz que não são bem assim, né? Porque ele não tem o contexto, talvez a intenção da coisa. O tempo vai seguindo, então eles vão criando mais climas desconfortáveis para a Riley, até que ela decide então ir embora e ela fala com o Eduardo. E o Eduardo reage super mal, diz: não, tu queres uma força da minha família, quem és tu, não sei o que e tal. E Basically, they're not your real family. Fuck you, right? What did you just say? You're being a real bitch. Excuse me? Are you fucking kidding me? Look at me. You did not just call me a bitch. I'm done with this. I'm way out here. ela vai então fazer uma caminhada, ela liga para a amiga, ela conversa com a amiga mais uma vez, a amiga lhe diz: olha, pega o Eduardo, vai embora, senão vais só tu embora. Enfim, ela pega no final, ela encontra aquela senhora lá do início, quando eles chegaram em Portugal, e chotolhos. Eles conversam, a senhora mostra-lhe então fotos da falecida filha, da filha que desapareceu, e ela vai explicando coisas sobre a Amélia, que a Amélia é uma bruxa, que ela fica com os filhos para poder rejuvenescer-se. Fica com os filhos assim, de forma mais íntima, né? Ela fica com os filhos, tem mais filhos para poder ficar mais jovem. E sempre que nasce uma rapariga
aglomerado de incesto, ela pega e come a filha, basicamente seria alguma coisa dessas. Então, ela lá, Riley, fica extremamente preocupada com o namorado, fica extremamente preocupada com tudo o que vai acontecer. Ela chama, então, o Eduardo para mostrar as coisas, para mostrar a verdade, leva as fotografias, leva o Eduardo para a casa dessa senhora. Enfim, vai acontecendo um monte de coisas e acontece uma discussão gigantesca entre eles vão discutindo, Enfim, vai acontecendo um monte de coisas até que eles voltam para casa. E na casa onde eles voltam, tem uma discussão com o irmão do Eduardo, eles vão lá brigar e prontos, um monte de coisas. Ela deixa lá o Eduardo para ir conversar com a família dele para se resolverem para ele ir embora e ela vai para algum sítio, ela vai buscar o carro ou algo do gênero. Quando ela volta para casa, pro quarto, ela encontra o Eduardo adormecido, assim meio desanuviado na cama, e encontra a Amélia em cima dele numa visão complicada. É tudo o que eu posso dizer. Nessa parte não tinha muita necessidade, mas nós vimos uma coisa horrível. Ela lá fica horrorizada, ela não sabe o que fazer. Depois ela vai buscar o Eduardo, de alguma forma. Ela pega o Eduardo, ela tenta levar. O irmão do Eduardo impede, ela empurra o irmão do Eduardo rolo abaixo, que é aquelas partes assim que tem... Enfim, eu vou deixar aí para vocês verem. Depois disso aparece a mãe do Eduardo, que tenta lutar com a Riley. E depois, um detalhe que eu deixei agora para o final é: onde é que está o pai dos rapazes? Vocês já se perguntaram isso? Onde é que está o pai destes dois? Ele está trancado no porão, acorrentado, e ele é pai barra irmão desse pessoal todo, desses rapazes, desses irmãos gêmeos. O que é que ele faz? Ele sai do porão assim mal e porcamente porque ele está lá desidratado, acabado, literalmente a rastejar. Ele vai, agarra a Amélia por trás e tenta sufocar ela, como quem diz: tu não vais fazer isso nos meus filhos barra irmãos. Enfim, a Riley consegue pegar então o Eduardo e eles fogem. O Eduardo ainda está desacordado, está tonto, ela está ferida porque a Amélia acabou por lhe ferir, e o filme vai fazendo bem com uma aproximação tanto no rosto do irmão gêmeo do Eduardo quanto no rosto da Amélia, e depois ele nos mostra o panorama tipo total, né? Ele mostra os três corpos ali. Só que nós não sabemos se a Amélia realmente morreu, porque ela é uma bruxa. Nós não sabemos se o filho dela realmente morreu, porque pronto, ele teve pelo menos um ferimento craniano e tudo mais, mas nós não sabemos nada com nada sobre aquele pessoal. Falem, por favor, do meu grande amor. Ela é para mim o princípio e o fim. Onde ela está. Poderá vir a ter parte 2, poderá nunca ter parte 2, enfim, foi isso que aconteceu no filme. E agora que vocês têm um parâmetro normal, tipo total do filme, têm uma noção, um spoiler do filme, eu vou vos dizer uma coisa: vocês viram a fotografia é linda desse filme, é muito boa. A transformação da Alba Batista de Amélia jovem e Amélia velha é uma coisa linda. Sinceramente, acho que é um dos melhores trabalhos de maquilhagem que eu já vi português, em termos de design de maquilhagem e tudo mais. É um dos melhores trabalhos, sim senhora. Muito bom filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês se lembram de alguma produção portuguesa antiga que vocês tenham gostado, que vocês já tenham visto. A única que eu lembro, que eu, assim, amei muito, além de Floribela, obviamente, porque eu sou muito fã de Floribela, a versão portuguesa. É um pouco estranha a versão brasileira, desculpas. É Uma Aventura, que eu também gostava muito. Acho que só são essas duas produções que eu gostava muito. Pois, né? E Portugal fez uma novela juntamente com Aqui, que eu não gostei muito, que foi A Única Mulher, que eu achei extremamente horrível. Mas é isso, pessoal. Se vocês conhecem alguma produção portuguesa, deixem aqui nos comentários. Se vocês lembram de alguma produção portuguesa que vocês tenham gostado, ou que algum parente vosso tenha gostado e já tenha comentado, deixem também aqui nos comentários, que essa semana é Viva Portugal, tá bom?